Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume no domingo, eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e eu vou voltar a falar também do top 5 no ano de 2021, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo. Eu acho que agora a gente já tem base suficiente para começar a retomar esse top 5. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu tô tentando bater os 10 mil seguidores para liberar algumas funcionalidades diferentes, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu vou deixar o link aqui do lado e também na descrição, é @triplofasa, basta vocês entrarem lá e me seguirem que eu tô postando sempre novidades a respeito dos mais diversos assuntos. E como já era de se esperar, nesse segundo final de semana, o primeiro colocado ficou Godzilla vs Kong em território americano com 13 milhões de dólares. O filme caiu 58%, então ele teve uma queda relativamente acentuada, se a gente considerar que não teve nenhuma outra grande estreia, né? A gente tá num momento de pandemia e o Godzilla vs Kong tá reinando praticamente sozinho. Todos os outros filmes ou já chegaram há muito tempo ou foram estreias que tiveram uma performance muito abaixo do esperado. Então Godzilla vs Kong não teve uma performance sensacional no seu segundo final de semana, mas se a gente considerar que ele já tinha batido recordes no primeiro final de semana, pelo menos para esse período de pandemia, não dá pra gente dizer que foi um segundo final de semana ruim. Pra vocês terem uma ideia, nesse segundo final de semana o filme Godzilla ainda fez mais do que a estreia de Tom e Jerry. Então foi uma performance legal, mas ficou sim abaixo do esperado. As expectativas eram de que o filme fizesse entre 18 e 16 milhões e o filme acabou ficando na casa dos 13. E em toda a sua corrida o filme chega a 69,5 milhões de dólares em território americano, que é de longe a melhor performance desse período da pandemia, acho que desde março. E como eu disse, eu vou falar a respeito do top 5 do ano de 2021, então eu ainda vou falar um pouquinho a respeito do Godzilla mais pro final do vídeo. E na segunda posição ficou o filme Nobody, da Universal, estrelado pelo Bob Odenkirk. O filme fez mais 2,650 milhões de dólares, com uma queda de somente 12%, foi uma queda bem baixa para esse filme. E o filme chega hoje a 15,6 milhões de dólares em território americano e internacionalmente o filme chega aos 28 milhões de dólares. E retomando, né, eu esqueci de falar do resultado internacional do Godzilla vs Kong, o filme já chega hoje a 357 milhões de dólares mundialmente, que é um resultado sensacional, é um resultado que já está rivalizando bastante com o seu antecessor, que é o filme Godzilla Rei dos Monstros, que teve uma performance péssima, convenhamos, o filme não teve um bom resultado, ficou bem abaixo do primeiro Godzilla e ficou bem abaixo do Kong Skull Island, então não é que o filme teve uma performance boa, mas se a gente considerar que o filme foi lançado em um período em um período, quer dizer, antes da pandemia, e esse foi lançado no meio da pandemia, obviamente que os resultados têm que ser colocados em perspectiva. Godzilla vs Kong está tendo um resultado várias e várias vezes superior ao resultado do Rei dos Monstros. E só para vocês terem uma ideia, eu dei uma pesquisada e algumas empresas disseram, né, através de vários estudos, que o público hoje equivale a 37% do público que a gente tinha antes da pandemia. Quer dizer, de 100 pessoas que estavam indo aos cinemas no ano de 2019, quer dizer que hoje 37 dessas 100 continuam indo aos cinemas, ou seja, retomaram, né, essa atividade de ir aos cinemas. Então a gente ainda está trabalhando com um volume muito menor de pessoas, né, para fazer esses cálculos. Quer dizer que Godzilla vs Kong poderia ter feito um valor muito maior do que fez se tivesse estreado num período normal. Eu tô falando do território americano, obviamente que na China, em outros países do mundo, esse número já tá mais próximo aí dos 95, 98% até, como no caso do território chinês, mas em território americano, o cálculo pelo menos que eles fizeram é de que 37% das pessoas já retornaram aos cinemas. E pessoal, os meus amigos lá do site Pele de Cordeiro me mandaram essa camiseta aqui e várias outras que eu tô usando aqui no decorrer dos vídeos, então se vocês ainda não acessaram para ver os vários designs que eles têm lá, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês darem uma olhada. E na terceira posição, com 2,4 milhões de dólares, ficou o filme estrelado pelo Jeffrey Dean Morgan, The Unholy, que é um filme da Sony Pictures. A Sony que acabou de fechar um negócio gigantesco, bilionário aí com a Netflix, então esse filme talvez já vá chegar na Netflix aí nas próximas semanas. Eu sei que o acordo só entra em vigor em 2022, mas não teria por que eles já não começarem a trabalhar com essa parceria antes mesmo de 2022 chegar. E o filme The Unholy chegou a 6,7 milhões de dólares em território americano e somente 7 milhões internacionalmente, ou seja, é um filme que ainda não teve uma abrangência além do território americano. E se mantendo no top 5 pelo sexto final de semana consecutivo, ficou o filme Raya e o Último Dragão,
que fez mais 2,140 milhões de dólares e ainda subiu do final de semana passado para esse. O filme tinha tido próximo dos 2 milhões, agora ele tá com 2 milhões e 140. Então o filme tá tendo uma performance sensacional, que tá até lembrando a performance do filme Croods 2, né, que eu nem queria citar aqui mais, porque o filme ficou 18 semanas no top 5 e agora a gente tá vendo o filme Raya indo pro seu 6º final de semana. E em território americano o filme chega hoje a 35 milhões de dólares, que é um resultado muito positivo se a gente considerar que o filme tá saindo também através do Premier Access do Disney Plus. E o Disney Plus já tem um alcance global diferente do HBO Max, que é somente nos Estados Unidos no momento, então muitas famílias, muita gente ao redor do mundo pode ter assinado esse filme através do Premier Access, como foi o meu caso aqui no Brasil. Internacionalmente, o filme já ultrapassa os 97 milhões de dólares, superando as expectativas se a gente levar como base a abertura. Eu separei alguns dados aqui para vocês darem uma olhada a respeito tanto do filme Raya quanto do filme Os Croods 2. E aqui, ó, se vocês derem uma olhada, eu fiz o cálculo do multiplicador de cada um dos 4 filmes. Obviamente ainda não dá para fazer um multiplicador de Godzilla vs Kong, porque o filme estreou no final de semana passado, não dá para ter uma ideia muito boa de quanto esse filme vai fazer, mas em território americano a gente vê que os Croods tiveram uma abertura de 9 milhões e fizeram 56 milhões de dólares, ou seja, eles tiveram um multiplicador de 6.2, ou seja, o filme conseguiu fazer 6.2 vezes o que ele fez na abertura até o final da sua corrida. Isso é o que a gente chama do multiplicador que o filme consegue fazer. Quanto maior for esse número, melhor foi a performance do filme. E depois eu citei também o filme Mulher Maravilha 1984, que abriu com 16 milhões e acabou fazendo 46 milhões no final da sua corrida, então o filme fez 2.8, né? Fez 2.8 vezes o que ele tinha feito na sua abertura. E os filmes da DC costumam ter multiplicadores um pouco menores do que a gente vê normalmente, porque eles são muito front-loaded, né? São filmes que as pessoas gostam de ver já no primeiro final de semana. Então, geralmente, eles têm bilheterias bem inchadas no primeiro final de semana e depois esse número cai rapidamente. E aí a gente tem o filme da Raya, que abriu com 8 milhões e fez 35, ou seja, tem um multiplicador de 4.3, enquanto o filme do Tom e Jerry abriu com 14 milhões de dólares e fechou, né? Não fechou ainda, mas tá próximo dos 41 milhões. Então, até o momento, tem 2.9 vezes, né, como multiplicador. Então a gente vê que o filme Raya tá tendo um multiplicador muito bom, mesmo que a sua abertura tenha sido muito baixa, enquanto o filme dos Croods 2 teve um multiplicador sensacional, com uma abertura relativamente parecida com a abertura que o filme Raya teve. E só pra não citar esses números no vácuo, eu decidi pegar alguns filmes da Disney, né, os filmes originais que foram lançados na última década. Então a gente vê, Detona Ralph teve um multiplicador de 3.8, Frozen teve um multiplicador de 4.3, Big Hero 6 com pior multiplicador, com pior não, né, quase empatado com Detona Ralph com 3.9, Zootopia com melhor multiplicador de 4.5 e Moana com multiplicador de 4.4. Então a gente vê que o filme da Raya tá mais ou menos na mesma base que os outros filmes da Disney, o que mostra que a performance está sendo a par com os outros filmes que o estúdio lançou na última década. E lembrando, obviamente, sempre que o filme está disponível no Disney Plus, mais ou menos a mesma coisa que a gente pode falar a respeito do filme do Tom e Jerry, que está disponível no HBO Max, inclusive de forma gratuita, só que o HBO Max tem menos inscritos e custa mais caro do que o Disney Plus. E só finalizando o top 5 do final de semana em território americano, que eu pulei o último filme, ficou o filme The Voyagers, que é um filme da Lionsgate, que teve uma performance bem abaixo do esperado, abrindo com 1,350 milhão de dólares, e o filme ainda não estreou em vários outros países, então a performance do filme está muito abaixo do que era esperado pela Lionsgate. Então agora que os cinemas estão voltando um pouquinho mais rápido, eu vou voltar a fazer o top 5 dos Estados Unidos e o top 5 mundial aqui no final do vídeo. Então, nos Estados Unidos, o top 5 ficou o seguinte: em primeiro lugar, Godzilla vs Kong com 69,5 milhões de dólares, depois o Tom e Jerry com 41,225 milhões, depois o filme Raya com 35,240, o filme Nobody com 15 milhões e o filme The Marksman também na faixa dos 15 milhões. Então esse é o top 5 dos Estados Unidos até o momento. E indo para a bilheteria mundial, a situação é completamente diferente. Dos 5 primeiros filmes, a gente tem 4 filmes que foram lançados na China. A gente tem na primeira posição o filme Hi Mom, com 824 milhões de dólares, depois o filme Detetive Chinatown 3, com 692 milhões, depois o filme Godzilla vs Kong, com 357 milhões, o filme A Writer's Odyssey, com 220, e o filme Endgame, que não é o filme dos Vingadores, né, é um filme chinês,
com 116 milhões de dólares. E vale a gente lembrar que a maioria desses filmes chineses foram lançados somente em território chinês, então mesmo se a gente pegar a bilheteria mundial, as 4 das 5 melhores performances são somente em território chinês. Isso mostra não só a força que o cinema chinês atingiu, como o grau de recuperação que eles já conseguiram nesse curto período. E outro fato que é bastante curioso é que se o filme Avatar, né, se o relançamento do filme Avatar fosse contar, né, como um novo lançamento, ele estaria na 11ª posição do ano de 2021, porque o filme fez 53 milhões de dólares já em território chinês. E só recapitulando, né, como tá a lista dos recordes mundiais, né, das maiores bilheterias de todos os tempos, a gente tem o Avatar hoje com 2 bilhões 844 milhões, bem à frente do Vingadores Ultimato com 2 bilhões 797 milhões. Então tá cerca de, vamos colocar, 47 milhões de dólares à frente de Vingadores Ultimato. E na sequência a gente vê Titanic com 2.4, obviamente com vários relançamentos. Depois Star Wars Episódio 7 com 2 bilhões e Vingadores Guerra Infinita também na casa dos 2 bilhões, cerca de 20 milhões atrás do filme do Star Wars. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam dos filmes nesse final de semana, quanto vocês acham que Godzilla vs Kong vai fazer até o final da sua corrida e, como sempre, não deixem de acessar o meu Instagram, porque eu tô tentando atingir a marca dos 10 mil seguidores. Então digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!